Às vezes a vida só precisa de um detalhe para mudar tudo. Um brigadeiro, uma porta, uma frase. Você vai morar comigo. Mas esse não é apenas um conto de sorte. É uma história de segredos, dores e escolhas que vão além do tempo. Você já imaginou bater numa porta apenas para vender doces e ouvir uma frase capaz de mudar todo o seu destino? Foi exatamente isso que aconteceu com Beatriz, uma jovem mãe solo que carregava nos olhos a pressa da necessidade e no coração a força de gerações. Quando aquele portão de ferro se abriu, não era apenas um cliente à sua frente. Era o início de uma revelação que ninguém poderia prever. Mas antes de continuar essa história, se inscreva no canal, deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Quero muito saber até onde essa narrativa vai chegar. Naquela tarde chuvosa em Salvador, Beatriz carregava sua bandeja com 35 brigadeiros. Não eram apenas doces, eram a última esperança de conseguir o remédio para sua filha de 3 anos. E uma corrida contra o tempo. Cada campainha que ela tocava era uma súplica silenciosa, uma aposta em desconhecidos. Mas nenhum olhar de pena ou indiferença a abalava. Ela só pensava em Manu, sua menina febril. Quando chegou ao bairro nobre, as casas pareciam erguidas para intimidar. Jardins perfeitos, muros altos, guardiões do silêncio. A primeira porta se fechou com pressa. A segunda lhe deu apenas 2 moedas. A terceira devolveu palavras duras, como se sua presença fosse incômoda. O coração de Beatriz, já tão calejado, quase desistiu. Mas a vida tem dessas. Ela nos testa até o limite, só para ver se conseguimos dar mais um passo. E foi esse passo que levou Beatriz à porta que mudaria sua história. A tempestade engrossava, as roupas já encharcadas pesavam no corpo frágil, mas ali estava o portão de ferro trabalhado de uma mansão de 3 andares. Beatriz respirou fundo e tocou a campainha, que soou como um sino de catedral em plena festa. O que ela não sabia era que do outro lado estava Eduardo, um milionário que carregava no peito cicatrizes profundas e silenciosas. Ao abrir, ele não viu apenas uma vendedora. Viu algo que reacendeu uma lembrança esquecida. "Boa tarde, senhor. Estou vendendo brigadeiro fresquinho", disse Beatriz, tentando proteger a bandeja da chuva. Eduardo, com olhos verdes carregados de memórias, a observou como se visse além da aparência. "Você veio debaixo desta chuva para vender doce?" perguntou. Ela apenas respondeu a verdade nua. "Minha filha está doente. Preciso comprar o remédio." E foi nesse instante que uma frase inesperada escapou dos lábios dele. "Você vai morar comigo." Você já ouviu uma frase tão inesperada que o mundo parece parar por um segundo? Foi assim com Beatriz. As gotas de chuva escorriam pelo rosto, mas o que fez seu coração disparar não foi o frio. Foi aquela sentença inacreditável. "Você vai morar comigo." Um milionário, desconhecido, oferecendo abrigo a uma vendedora de brigadeiros. O impulso dela foi pensar: isso é uma armadilha. Mas no fundo, algo dizia que era mais que caridade. Era destino. Eduardo não falava com o tom de quem queria impressionar. Havia dor na voz dele, uma solidão antiga. Ele não via apenas uma mulher molhada na porta, via a repetição de sua própria história. O pai que começou vendendo picolé nas ruas, o esforço invisível das mãos humildes que sustentam famílias inteiras. E ali estava Beatriz, encarnando esse eco de luta. Na constelação, chamamos isso de ressonância, quando uma dor antiga se reconhece em outra e 2 destinos se conectam. Beatriz, com as mãos trêmulas segurando a bandeja, respondeu quase sem voz: "Senhor, eu só vim vender doce. Minha filha está com febre." Eduardo respirou fundo, como quem abre uma ferida para mostrar. "Compro todos. Mas não é só isso. Essa casa precisa de vida, de voz de criança. Eu moro sozinho e já não aguento o silêncio." Palavras simples, mas que carregavam séculos de solidão. O silêncio durou segundos eternos. No coração de Beatriz, memórias emergiram. A avó que sempre dizia que mulher pobre não podia recusar ajuda. A mãe que morreu cedo e a deixou sem guia. O pai ausente que nunca assumiu seu lugar. O olhar de Eduardo parecia oferecer não apenas dinheiro, mas um lugar. Na linguagem sistêmica, era o pertencimento que faltava na vida dela.
Mas aceitar não era simples. Beatriz conhecia histórias de mulheres destruídas por propostas mascaradas. E sabia, quando se diz sim para alguém, muitas vezes se diz não para si mesma. O peito apertou, a respiração encurtou. E antes de responder, ela apenas pensou: será que este encontro é salvação ou mais uma repetição da dor da minha família? Suspense que o destino guardava para os próximos capítulos. Você já esteve diante de uma decisão que parecia simples, mas que carregava o peso de toda uma vida? Foi assim para Beatriz. O convite de Eduardo ecoava em sua mente como um trovão. Você vai morar comigo. Por trás dessas palavras, não havia apenas uma proposta de abrigo. Havia o risco de repetir padrões antigos de submissão, tão comuns nas mulheres de sua família. Enquanto segurava a bandeja de brigadeiros, Beatriz lembrou da avó, que aceitara calada viver à sombra de um homem autoritário. Lembrou da mãe, que sempre dizia que o destino das mulheres pobres era se agarrar ao que aparecesse. Seria esse o mesmo enredo se repetindo? Na constelação familiar, chamamos isso de lealdade invisível. Quando, sem perceber, repetimos a dor dos nossos ancestrais. Eduardo, por sua vez, não via uma empregada ou uma pedinte. Via um reflexo de si mesmo no passado. O filho de um homem simples, que começou vendendo picolé e ergueu um império. Por isso, o coração dele pulsava com a memória da gratidão e com a dor da perda. O silêncio daquela mansão precisava de risadas. E a força daquela mulher, molhada e determinada, parecia trazer de volta um sopro de vida. Beatriz sentia os olhos dele como um espelho, mas ao mesmo tempo, o medo a corroía. E se ele estiver só comprando minha dor? E se for apenas mais uma repetição do mesmo? As perguntas batiam como martelo em sua mente. Cada segundo de hesitação era um campo invisível se movimentando. Foi nesse instante que Manu, sua filha, lhe veio à mente como uma flecha. A febre, os gemidos de dor, o corpinho pequeno pedindo socorro. Não era só sobre ela. Era sobre a menina que merecia uma vida melhor. A decisão de Beatriz não seria apenas sua. Seria uma virada de destino para as gerações que viriam depois. Você já entrou em um lugar tão bonito e, ao mesmo tempo, tão vazio que parecia um cemitério? Foi essa a sensação de Beatriz ao atravessar os corredores da mansão de Eduardo. O mármore brilhava, os lustres lançavam reflexos dourados, mas o ar era pesado, quase sufocante. Ali não morava apenas um homem rico. Ali habitava uma dor que ainda não tinha sido nomeada. Eduardo, enquanto buscava uma toalha para enxugar os cabelos encharcados de Beatriz, revelou o primeiro pedaço de seu segredo. Dizem que esta casa é triste. Desde que elas se foram, ninguém consegue ficar aqui muito tempo. Ele não precisou explicar quem eram elas. A pausa na voz, o olhar perdido, já contava a história de uma esposa e uma filha que morreram cedo demais. Na constelação, entendemos. Quando alguém parte de forma trágica, o silêncio pede reconhecimento. Beatriz sentiu o peso daquelas palavras como se fossem suas. Também havia enterrado sonhos cedo demais. A mãe, perdida num acidente, o pai ausente, a juventude roubada pela maternidade precoce. De repente, aquela mansão deixou de ser apenas riqueza. Se tornou um espelho da solidão que ela mesma carregava. Era como se ambos, de mundos tão diferentes, compartilhassem a mesma cicatriz invisível. Quantos anos tinha sua filha? Perguntou Beatriz, num sussurro que misturava respeito e compaixão. Eduardo respirou fundo antes de responder. 5. Um pouco mais velha que a sua Manu. As palavras ecoaram no salão como um trovão. Naquele instante, não eram mais patrão e empregada, milionário e vendedora. Eram apenas dois pais, unidos pela dor de quase perder ou de já ter perdido um filho. Mas, no fundo, algo ainda permanecia escondido. Porque na constelação familiar, sabemos, quando o destino une duas pessoas através da dor, muitas vezes há também segredos ocultos pedindo para serem vistos. E o encontro de Beatriz e Eduardo ainda guardava revelações capazes de mudar não apenas suas vidas, mas também o futuro de Manu. Você já sentiu que alguém que acabou de conhecer parecia carregar uma parte da sua própria história? Foi assim que Beatriz começou a enxergar Eduardo.
Não era apenas um milionário solitário, mas um homem que, de alguma forma, conhecia a mesma dor que ela. O silêncio dele não era arrogância, era luto. E a coragem dela não era escolha, era sobrevivência. Dois mundos diferentes, mas marcados pelas mesmas cicatrizes invisíveis. Naquela noite, enquanto enxugava os cabelos e recebia uma roupa seca emprestada, Beatriz ouviu Eduardo contar sobre a filha que perdera. O nó na garganta dela apertou. 5 anos. A idade quase coincidia com a idade que a própria mãe de Beatriz tinha quando perdeu um irmão em circunstâncias trágicas. O que parecia coincidência era, na verdade, um eco sistêmico. Os destinos se repetem até que alguém os veja. Eduardo observava Manu brincar com a boneca que trouxera da creche e sentia um aperto no peito. Era como se a menina trouxesse de volta a energia da filha que partiu cedo demais. Na constelação, chamamos isso de substituição. Quando uma criança acaba sendo vista como aquela que morreu, correndo o risco de carregar um lugar que não é seu. Eduardo ainda não percebia, mas essa era a maior prova de que o passado ainda precisava ser honrado. Beatriz também não estava livre. Dentro dela pesava da história do abandono. O pai que sumiu, o namorado que desapareceu quando soube da gravidez. Era como se em cada geração da sua família houvesse homens ausentes e mulheres obrigadas a lutar sozinhas. Inconscientemente, ela carregava a lealdade invisível dessas mulheres. Se elas suportaram, eu também posso suportar. Mas agora, o destino lhe oferecia outra rota. E é nesse ponto que surge a grande pergunta. Será que Eduardo e Beatriz foram colocados frente a frente apenas por acaso? Ou será que o campo da vida tentava curar, através deles, dores guardadas por gerações? A resposta ainda estava escondida, pronta para explodir nos próximos encontros. Você já reparou como uma casa muda quando começa a ouvir a voz de uma criança? Foi isso que aconteceu na mansão de Eduardo. O silêncio, antes pesado, deu lugar às risadinhas de Manu correndo pelos corredores. Eduardo, que há anos evitava olhar para o quarto da filha falecida, se surpreendeu ao ver que conseguia sorrir de novo. Mas por trás desse sorriso, ainda havia algo que ele não ousava contar. Beatriz observava com cautela. A cada gesto de Eduardo com Manu, ela sentia o coração se aquecer, mas também um medo antigo surgia. Será que sua filha começava a te enxergar nele uma figura paterna? E se ele desaparecesse, como tantos homens da sua linhagem fizeram? Na constelação, chamamos isso de medo de repetição, quando a alma teme que a história volte a se repetir. Eduardo, por sua vez, se descobria vulnerável. No fundo, sentia culpa por permitir que Manu ocupasse, mesmo sem querer, o lugar de sua filha que partiu. Na visão sistêmica, isso é perigoso. Nenhuma criança deve substituir outra. E embora ele não dissesse nada, o campo invisível começava a pesar. Certa noite, enquanto Beatriz guardava as roupas de Manu, Eduardo se aproximou devagar. — Você nunca se cansa? Perguntou. — Canso, mas mãe não pode parar, respondeu ela, sem levantar os olhos. Ele respirou fundo e soltou. Sabe, às vezes penso que devia ter ido no lugar delas. A frase caiu no quarto como uma pedra. Beatriz ficou imóvel, porque reconhecia aquele tipo de dor. A dor de quem acha que não merecia sobreviver. O silêncio ficou denso, quase sufocante. Beatriz sabia que ali havia algo maior do que um homem solitário. Havia um destino inacabado pedindo para ser olhado. E embora ainda não tivesse todas as respostas, intuía que esse segredo poderia mudar tudo. Para ela, para Manu e até para a própria história de Eduardo. Você já sentiu que alguém guardava um peso tão grande, que cedo ou tarde viria à tona? Foi assim que Beatriz começou a perceber Eduardo. Por trás do olhar gentil e da generosidade, havia uma sombra, uma dor que não se deixava calar. A cada gesto, a cada silêncio, parecia que ele estava prestes a confessar algo que poderia mudar tudo. Certa tarde, ao buscar Manu na creche, Eduardo se atrasou. Quando chegou, Beatriz percebeu o olhar distante, quase quebrado. Ele sentou à mesa e disse sem rodeios: Preciso te contar a verdade sobre o acidente. O coração dela disparou. Não era apenas sobre a esposa e a filha que ele havia perdido. Havia mais.
E esse mais poderia abalar a confiança recém-nascida entre eles. Com a voz embargada, Eduardo revelou que não estava apenas dirigindo o carro naquela noite. Ele havia discutido com a esposa antes do acidente. Palavras duras, mágoas antigas, e segundos depois, a tragédia. Eu me culpo todos os dias, não por dirigir, mas por não ter dito que a amava na última vez que tive chance. A confissão caiu como um trovão, e Beatriz sentiu o peso dessa verdade entrar no campo invisível entre eles. Na constelação familiar, sabemos que culpa não elaborada cria correntes invisíveis. Eduardo não apenas chorava a perda da família, ele também se punia diariamente, como se não tivesse direito de ser feliz de novo. E esse peso, se não fosse visto, poderia se repetir nos novos vínculos que ele criava, até mesmo com Beatriz e Manu. Beatriz, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele. Não havia julgamento, apenas um reconhecimento silencioso. Naquele instante, ela entendeu que Eduardo não era um salvador perfeito. Era um homem ferido, tentando recomeçar. E esse reconhecimento foi o primeiro passo para que ambos percebessem. O amor verdadeiro só nasce quando a verdade, por mais dolorosa que seja, encontra espaço para existir. Você já teve a sensação de que, quando finalmente começa a respirar, a vida manda outra tempestade? Foi isso que aconteceu com Beatriz e Eduardo. Depois da confissão dele, parecia que estavam prontos para um recomeço. Mas o destino não perdoa segredos, e trouxe de volta alguém que mudaria completamente o rumo dessa história. Numa tarde de sábado, a campainha tocou. Beatriz abriu a porta e o passado entrou. Fábio, o pai de Manu, o homem que desapareceu quando soube da gravidez. O coração dela disparou, o estômago embrulhou. Eduardo, ao ver aquele jovem nervoso com um buquê barato nas mãos, sentiu o chão tremer. Vim ver minha filha. A frase cortou o ar como uma lâmina. Beatriz congelou. Parte dela queria expulsá-lo. Outra parte lembrava da pequena Manu, crescendo sem pai, sem referências. Na constelação, aprendemos que ninguém pode ser excluído de um sistema sem consequências. E Manu tinha direito de conhecer o pai, mesmo que ele tivesse falhado no passado. Esse direito não podia ser roubado. Eduardo, tomado pelo instinto de proteção, quis intervir. Agora não é hora. Mas Beatriz ergueu a mão. Ela tem o direito de saber quem você é, mas não vai ser do seu jeito nem no seu tempo. Vai ser do jeito dela. Foi um choque. Ela não falava apenas como mãe, mas como alguém que finalmente compreendia a ordem sistêmica, cada um no seu lugar. O reencontro de Manu com Fábio não foi um conto de fadas. A menina confusa perguntou: "Você é igual ao tio Eduardo?" O silêncio pesou. Era a vida mostrando que, quando um sistema é quebrado, a criança sente primeiro. E agora Beatriz estava diante de um dilema: permitir que Fábio se aproximasse, ou proteger o vínculo que já existia com Eduardo. Suspense que faria qualquer coração acelerar. Você já viu dois homens disputarem não apenas o coração de uma mulher, mas também o lugar de pai na vida de uma criança? Foi exatamente isso que aconteceu na sala daquela mansão. Eduardo e Fábio não brigavam só por Beatriz. Brigavam pela chance de pertencer. Mas na constelação familiar sabemos: cada um tem o seu lugar, e quando alguém tenta ocupar o que não é seu, o caos começa. Fábio, tomado pela culpa, insistia: "Quero ser pai da minha filha. Ela tem meu sangue, é meu direito." Eduardo respondeu firme: "Pai não é só sangue. É presença, é cuidado, é quem segura a mão quando a febre vem." As palavras cortavam o ar, afiadas como navalha. Beatriz assistia em silêncio, mas dentro dela o coração pulsava em guerra. Manu, inocente, entrou correndo na sala e quebrou a tensão com uma pergunta simples: "Vocês vão brigar por mim?" O silêncio foi sepulcral. Eduardo abaixou os olhos. Fábio, sem resposta. A menina continuou: "Eu só quero que ninguém vá embora." Na visão sistêmica, era a voz da criança lembrando o essencial: todos precisam pertencer, sem exclusões. Beatriz respirou fundo. "Chega. Nenhum de vocês vai decidir sozinho. Eu não sou o troféu. Manu não é prêmio. Se vocês querem lugar na nossa vida, vai ser com verdade, não com disputa."
A firmeza na voz dela revelava algo novo. Beatriz deixava de ser a mulher que apenas sobrevivia e assumia o papel de quem guia sua própria história. O campo ficou pesado. Eduardo, ferido, pensava em tudo que já havia dado. Fábio, aflito, temia ter perdido a chance de reparar o abandono. Beatriz sabia que a decisão que faria a seguir mudaria para sempre o destino dos três. E o público, nesse ponto, só consegue pensar: quem ela vai escolher? Você já percebeu que, no fim, a vida sempre encontra uma forma de colocar cada pessoa no seu devido lugar? Foi isso que aconteceu com Beatriz, Eduardo e Fábio. O confronto trouxe lágrimas, dores antigas e um medo profundo de perder o que parecia finalmente estar nascendo. Mas no campo invisível da vida, nada fica sem resposta. Beatriz olhou para os dois homens à sua frente. Viu em Fábio o pai biológico, que, apesar dos erros, carregava o direito inegociável de pertencer à vida da filha. Viu em Eduardo o homem que havia estado presente quando ninguém mais estava, que dera amor e cuidado como poucos fariam. Não era sobre escolher um contra o outro, era sobre reconhecer o lugar de cada um. Na constelação familiar, Bert Hellinger nos lembra: quando todos têm um lugar, o amor pode fluir. E foi isso que Beatriz decidiu. Fábio, você é pai da Manu e ela tem o direito de conhecer você. Mas isso não apaga o lugar de Eduardo, que esteve aqui quando você não estava. E eu não sou prêmio de disputa. Eu escolho viver o amor que me traz paz. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também libertador. Fábio abaixou a cabeça, reconhecendo a verdade que evitara por anos. Eduardo chorou, não de vitória, mas de gratidão, porque o amor verdadeiro não é posse, é escolha. E Manu, com a inocência das crianças, abraçou os dois homens e disse: agora ninguém mais vai embora, né? E naquele abraço, o sistema inteiro respirou. O destino havia testado, separado e quase destruído. Mas no final, foi o reconhecimento da verdade que trouxe cura. E a surpresa não estava no quem ficou com quem. Estava em descobrir que o amor mais poderoso não é o que exclui, mas o que inclui. Porque quando cada um ocupa o seu lugar, a vida volta a fluir, e o futuro pode florescer. E agora eu quero saber: o que você faria no lugar da Beatriz? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreve no canal, porque aqui você vai descobrir histórias que provam como o destino pode mudar em um segundo.